Há alguns dias eu recebi essa mensagem de um aluno extremamente preocupado depois que soube que esse homem havia sido eleito como presidente do Senado pelos próximos 2 anos. E o motivo era não a figura do presidente em si, mas sim o fato dele pertencer a um grupo político chamado de Centrão, que reúne vários partidos sem muita ideologia, cujo maior objetivo parece ser se manter no poder pelo maior tempo possível. A pergunta agora é: será que a eleição de Davi Alcolumbre para presidente do Senado realmente representa o fim do Brasil? Para chegar na resposta a essa pergunta, você precisa entender 3 coisas. Primeiro, qual é o verdadeiro poder do Senado? Segundo, quem controla o Senado? E terceiro, porque as regras do Senado fazem com que seja possível prever quem vão ser os presidentes pelos próximos 20 anos do Brasil. Mas vamos começar pelo início. Você pode não se lembrar muito bem disso, mas até 1815, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Acontece que nessa época, a família real portuguesa já morava aqui no Brasil há quase uma década. E por esse e vários outros motivos, Dom João VI, que fazia o papel de rei, já que a sua mãe havia sido considerada maluca, decidiu que ia levar o Brasil a categoria de Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Em bom português, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ter o mesmo status de Portugal. Só que os portugueses, obviamente, não ficaram muito felizes com essa história. Afinal, o rei deles não só tinha largado todo mundo para trás para se esconder do outro lado do Atlântico para fugir da guerra, como agora eles ainda haviam sido colocados na mesma categoria de uma colônia. O resultado disso foi que o exército português liderou uma revolta exigindo que Dom João voltasse para Portugal. Caso ele se negasse a isso, ele seria deposto e um novo rei seria nomeado no seu lugar. Dom João, que não é bobo nem nada, viu isso, botou o rabo entre as pernas, entrou no navio e voltou para Portugal. No entanto, ele deixou aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro I, que ficou tomando conta da casa. Mas o que Dom João não imaginava é que logo no ano seguinte, o seu próprio filho daria um tchau para ele e declararia a independência do Brasil, se tornando com isso o primeiro imperador do Brasil. Só que o problema, meus amigos, é que apesar de ser imperador, Dom Pedro I não tinha esse poder todo. Ele não conseguia controlar as coisas sozinho. Isso porque a era daqueles reis absolutistas que mandavam e desmandavam e tudo já tinha ficado para trás. E o que estava na moda naquela época era a monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia onde o poder do rei ou do imperador é limitado por leis. No caso aqui do Brasil, o poder de Dom Pedro I era limitado pela Constituição de 1824, que ele mesmo aprovou 2 anos depois de ter declarado a independência. E o motivo pelo qual estou te contando tudo isso é porque foi justamente essa Constituição que criou o Senado aqui no Brasil. Para ser mais preciso, ela criou os 3 poderes que a gente conhece hoje: o judiciário, o legislativo e o executivo. Mas além disso, ela criou também um 4º poder, chamado de poder moderador. Esse poder moderador era concedido ao imperador e permitia que ele interferisse nos outros poderes se achasse necessário. Só que aí tinha um problema. Se o imperador simplesmente interviesse e barrasse uma lei criada pelo poder legislativo, por exemplo, ele acabaria parecendo um tanto quanto autoritário, o que era exatamente o oposto que ele tinha combinado com as elites ao fazer o acordo para que elas apoiassem ele. Para evitar esse problema todo, Dom Pedro fez o seguinte: ele dividiu o poder legislativo em 2 partes, a Câmara e o Senado. Juntos, essas 2 partes formavam o Congresso. Até hoje você ouve falar por aí. Para ser bem sincero com vocês, Dom Pedro não inventou esse sistema, ele é muito mais antigo e remonta aos romanos. Mas o fato é que a decisão de adotá-lo foi muito inteligente na época, porque manteve o poder nas mãos dele, ao mesmo tempo que não manchava a sua imagem. E o motivo pelo qual a imagem dele não era manchada é que essa divisão dava um certo ar de democracia. Isso porque os deputados, que faziam parte da Câmara dos Deputados e eram e são até hoje os responsáveis por criar as leis, eram eleitos pelos votos das elites, o que era o mais próximo de democracia que havia na época. Mas é aí que mora a grande pegadinha dessa história. Isso porque, apesar dos deputados criarem as leis, essas leis só passam a valer quando elas são aprovadas pelo Senado. No entanto, diferente da Câmara, os senadores não são eleitos pela elite, mas sim escolhidos pelo próprio imperador a partir de indicações. Além disso, o cargo dos senadores era vitalício, o que significa que, uma vez que Dom Pedro escolhesse os senadores corretos, ele nunca mais ia precisar se preocupar com alguma oposição. Isso fez com que, nos bastidores, o Senado funcionasse como o verdadeiro poder moderador do Brasil. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou. O Império caiu, a República foi proclamada, ditaduras surgiram e a gente voltou a ser uma democracia há cerca de 40 anos atrás. Mas apesar disso tudo, uma coisa continuou praticamente intacta: o Senado.
A diferença agora é que os senadores não são mais escolhidos pelo imperador, mas sim pelas pessoas. E o seu mandato, que antes era vitalício, agora dura 8 anos. No entanto, o seu papel de poder moderador continua praticamente o mesmo, sendo o Senado responsável por aprovar, vetar ou modificar as leis que são criadas na Câmara, além de ser também o responsável por aprovar ou não aprovar os ministros que são indicados para o STF, os diretores do Banco Central e vários outros cargos de alto nível do governo. E isso nos leva à segunda pergunta. Quem controla todo esse poder? Desde a queda da ditadura, 15 senadores diferentes ocuparam a presidência do Senado. E até 2019, todos eles pertenciam a 2 partidos políticos, o MDB e o DEM. O MDB, que antigamente se chamava PMDB e abrigava nomes como Michel Temer, José Sarney e Renan Calheiros, é o mais famoso deles e comandou o Senado por 30 dos últimos 40 anos. No entanto, quando ele não estava no poder, quem entrava no lugar eram os democratas. O Democratas foi um partido criado por políticos do antigo Arena, que era o partido que apoiava o regime militar. E até alguns anos atrás ele se chamava de PFL. No entanto, ele acabou mudando de nome para tentar se livrar do estigma de ter apoiado a ditadura. Acontece que em 2021, o Democratas resolveu se fundir com o PSL, que era um partido minúsculo, mas que tinha ganhado uma bolada do fundo eleitoral depois de eleger Jair Bolsonaro à presidência da República. Dessa fusão entre o Democratas e o PSL surgiu o União Brasil. É justamente a esse novo partido, chamado União Brasil, que pertence Davi Alcolumbre, eleito pela segunda vez como presidente do Senado. Mas o que o União Brasil e o MDB têm em comum é que os dois fazem parte do chamado Centrão, que há 4 décadas comanda o Senado brasileiro. E isso nos leva a mais uma pergunta. Como o Centrão consegue estar há tanto tempo controlando o Senado? Bom, existem 2 coisas que explicam muito bem essa história. A primeira delas é que enquanto na Câmara são eleitos 513 deputados a cada 4 anos, no Senado são eleitos apenas 81 senadores. E o mandato deles dura não 4, mas sim 8 anos. Só que esses senadores não são eleitos todos de uma única vez. Isso porque, apesar do mandato durar 8 anos, a cada 4 anos ocorre uma nova eleição. E em cada uma dessas eleições são eleitos parte dos senadores. Em uma delas, 1/3 dos senadores totais são eleitos e em outra são eleitos os 2/3 restantes. Isso significa que a disputa no Senado é muito, mas muito acirrada. Por conta disso, partidos menores, que têm menos grana de fundo eleitoral, acabam ficando de fora, e os partidos maiores, por sua vez, não perdem tanto tempo tentando lançar candidatos que não têm uma grande bagagem política, uma grande experiência e um grande eleitorado para garantir a sua eleição. Só que o mais importante de tudo é que esse sistema de votação alternada, onde parte dos senadores são eleitos em uma época e parte é eleita em outra, impede que todos os senadores sejam renovados de uma única vez. Isso significa que mesmo que um partido de esquerda ou direita conquiste o coração de todos os brasileiros ao mesmo tempo, do dia para a noite, ainda vai levar no mínimo 8 anos para que eles consigam renovar completamente o Senado Federal, elegendo com isso a maioria dos senadores que apoiem a sua pauta. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais o PT, que governou o país por 15 anos, nunca conseguiu eleger a maioria dos senadores, nem mesmo quando Lula tinha aprovação de quase 90% da população. E é justamente aí que entra em cena o segundo fator por trás do poder do Centrão: as regras para a eleição do presidente do Senado. A primeira regra é que, para ser eleito presidente, o candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos dos senadores que estão lá no dia da votação. Isso significa que o político que quiser virar presidente vai precisar ganhar os votos não só de políticos de direita, mas também dos de esquerda. E a melhor forma de fazer isso, por incrível que pareça, é não sendo nenhum nem outro, mas sim do Centrão. Já a segunda regra estabelece que o voto é secreto, ou seja, ninguém vai ficar sabendo em quem cada senador votou, nem mesmo os eleitores deles. Por conta disso, até mesmo os senadores que são famosos por discursos ultra-ideológicos se sentem à vontade para fechar acordos debaixo dos panos com o Centrão para apoiar o candidato escolhido por eles. Afinal, independente de quem eles votem, eles não vão ser penalizados nas urnas por conta disso. Essa combinação especial de fatores permite que a gente preveja com bastante certeza que, independentemente do que aconteça com o Brasil nos próximos 20 anos, os presidentes do Senado vão continuar sendo os mesmos, aqueles que são indicados pelo Centrão. E a verdade é que a eleição de Davi Alcolumbre não representa o fim do Brasil, mas pelo contrário, ela é a mais pura continuidade do que já acontece aqui no país há quase 200 anos. No fundo, Alcolumbre é apenas o novo rosto de um grupo que vive nos bastidores, longe dos holofotes, e há mais de 200 anos controla o Império, a República, o Senado e o Brasil. É por isso que o Centrão é tão poderoso, e pelos próximos 2 anos, a coisa vai continuar sendo assim.